No vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito difícil, mas também é simples. É algo muito fácil, mas também é complexo. Aí, como é que pode ser as duas coisas? Você vai perceber que é assim. Seja bem-vindo ao nosso canal, Montando as Peças do Relacionamento. Meu nome é Evanilson Lima e eu lhe convido a se inscrever no canal e a compartilhar essa mensagem. Vamos ao estudo. Eu quero lhe dizer que tanto você tem quanto eu tenho, mas como está isso dentro de nós? E como pode tomar proporção maior tal coisa? Algo como uma ferramenta base. Para se aproximar de Deus, nós temos que ter isso. E se você está aqui até esse momento acompanhando o canal, é porque você também tem isso. Tenho certeza que no final isso ficará muito mais forte do que o início dessa mensagem. A mensagem de hoje é sobre fé. O que é fé, como desenvolver a fé, quem tem essa fé, como pode se acabar a fé, o que era a fé. A gente vai falar muito sobre fé. E diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Então, para se aproximar de Deus, alguém tem que crer. Então, nós vamos falar igual os nossos irmãos no passado. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o que é fé? Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisa que não vimos. Isso é fé. Tá vendo como é simples e é complexo? Mais à frente a gente vai entender mais. Amados, falar sobre fé para alguém que nunca sentiu um toque de Deus é como ser louco. O cara não vai entender absolutamente nada. Mas aqueles que já experimentaram alguns toques de Deus durante a vida, fica bem mais fácil de falar sobre o assunto. Vamos colocar um exemplo aqui. Tem grupos de irmãos que crêem na ação do Espírito Santo. Tem outros que dizem, não, o Espírito Santo só falava naquele tempo passado, quando estava lá nos irmãos no início da igreja. E eles têm unidade em algumas coisas e tem coisas que crê diferente dentro da palavra de Deus. E no meio de congresso de pastores, teve um pastor que não cria no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, e lançou um desafio. Que alguém aqui que acredite no Espírito Santo me prove, pode vir aqui na frente e me provar a existência do Espírito Santo. Os que criam no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, ficaram olhando um para o outro, quem poderia ir lá trazer de forma visível a ação do Espírito Santo para o irmão. E um simples homem que estava lá na frente da congregação, estava vendendo a laranjinha, ele entrou com a laranja, chegou perto desse pastor que questionou isso, ele cortou a laranja e chupou, e fez uma pergunta ao pastor. Pastor, que sabor tem essa laranja que eu provei? Ela está muito doce? Ela está mais cítrica? Como está a laranja que eu provei? O pastor disse, eu não sei. Foi você que provou? Ele disse, se resume assim. Só quem prova do Espírito Santo é que sabe como é. Por mais que eu tente lhe dizer como é o sabor, tentar lhe descrever o sabor do que eu senti ao chupar essa laranja, você nunca vai saber, porque você nunca provou. Saiu dali e foi embora. Ele não estava preocupado se o outro ia entender ou não. O importante é a sua vida com Deus
e o mover do Espírito Santo com você. Se os outros não acreditam, infelizmente, é um problema dos outros que não chegou a essa comunhão com Deus. Vamos à frente. A fé não vem de nós. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é autor? Ele criou. E o que é consumador? Ele conclui. Ele criou e ele conclui o que colocou em nós, a fé. A fé é um dom. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, diz assim: E eu digo mais, e esse dom, ele veio antes do batismo. A gente vê que o batismo de arrependei-vos, sejam batizados e recebei o dom do Espírito Santo. Mas esse dom, ele vem antes do batismo. E você vai ver muito sobre isso. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos para os ídolos desse mundo. Por isso, eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o selo de Deus para aqueles que pertencem a Deus. Jesus ser Senhor, Senhor significa dono. Alguém só pode dizer que Jesus é o seu dono se nele tiver o Espírito Santo. Se não tiver, é apenas da boca para fora. Mas vamos adiante, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério. Ministério não são nomes de congregações, mas a ação do Espírito Santo. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferença de formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito visando o bem comum, visando o bem de todos, não é o bem de alguns. Não é para isso que o Senhor deu dom. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito a outro a fé. Está vendo que também é um dom, a fé? E pelo mesmo Espírito a outro os dons de cura, pelo único Espírito, a outros o poder de operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito. Esse dom é muito importante. E Paulo sempre dizia: orem para que você tenha um discernimento de espírito. Outro, variedades de línguas. A outros, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele quem? Jesus, distribuiu individualmente a cada um conforme ele quer. Não existe alguém, eu vou lhe dar um dom, eu vou conseguir esse dom. É o Senhor que vai dando conforme ele quer, na função de um bem comum. O corpo de Cristo deve ser cheio de dons para que ele cresça cada dia mais forte. Mas o que você tem feito com o seu dom? Se a cada um foi dado um dom. Tem muitas pessoas que não sabem nem qual dom que ele tem. Fica mais difícil ainda. Mas por que ele não sabe o dom que ele tem? Porque ele atrofiou o dom dele apenas ouvindo. Ele se prepara para a nova mensagem de domingo.
ele senta como ouvinte, não fala, 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 ele acha bonito e vai para casa. Ele não consegue desenvolver o dom que ele tem. Já outros, veem de pegar o dom que tem, visando o bem comum, faz fortunas com o dom que Deus deu a ele. E isso é muito complicado. O que você tem feito com o seu dom? Glorificado ao Senhor ou se exaltado? Usado para abençoar a igreja ou para usufruir da igreja? 1 Timóteo 6,10 diz assim: por cobiçarem o dinheiro, muitos se desviaram da fé. Desviaram do alvo, que é Cristo. A fé tem medida. Romanos 12,3. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado. Às vezes o cara tem uma certa porção do Senhor e ele quer achar que tem muito e deve ter um equilíbrio no que ele é e no que Deus deu a ele. Não é um conceito mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, cada um tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A fé, o Senhor disse que deve ser como um grão de mostarda, a menor semente ficar a maior árvore. É por isso que a gente vai entender agora mais algumas coisas do que é dito na palavra com relação a essa maior árvore. O texto de Tiago 5, 14 e 15, Tiago 5, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre eles e o unja com óleo, em nome do Senhor. Pois a oração feita com fé, não é a oração do presbítero, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Porque a oração da fé curará o doente? E por que chamar o presbítero? A gente vai entender, mesmo que em algumas congregações a palavra presbítero seja algo abaixo do que a hierarquia lá diz de pastor, algumas congregações não têm o título pastor, tem só presbítero. Mas por que usa o nome presbítero e não usa pastor? Mais à frente vamos esclarecer isso. Mas voltando lá, por que chamar os presbíteros? A gente tem que entender a palavra presbítero. É uma palavra grega que no latim ela significa ancião. Ficou mais fácil? E do latim para o português significa mais velho. Ou seja, é alguém que foi mais experimentado na vida com Deus, que já tem uma estrada com Deus. Então, quanto mais a estrada com Deus e comunhão com Deus, a tendência é que eles tenham uma fé muito maior. Então, é mais claro chamar aqueles que têm a fé maior para orar pelos que estão doentes, para que sirva para os outros também que estão chegando, acrescentar na fé, na ação de Deus. Mas existe alguns que estão lá há muito tempo e a fé não é o mesmo crescimento do tempo que tem lá. Aí ele faz assim, chame os presbíteros, aí ele chega. Aí está o irmão doente, ele olha assim, disse, agora vai pesar. Irmãos, convido toda a igreja, porque ali ele sabe que vai ter alguns ali cheios de fé, a impor as mãos aqui e orar. Aí ele vai com toda a igreja. Aí o Senhor honra a fé de um lá
Aí é aquele ditado, papagaio come milho e periquito leva fama. Poxa, foi só chamar um ungido, que o ungido botou as mãos e a igreja toda impõe as mãos ali. Uns irmãos cheios de fé. Mas vamos mais à frente. A oração da fé curará o doente. O irmão que está lá há mais tempo que nós, ele não é rei sobre nós. Ele é um irmão igual a nós. Assim diz a palavra, né? A palavra irmão diz iguais, herdeiros da mesma herança. E se ele se der respeito, merece todo o respeito. Não só ele, mas todos os irmãos. O dom da fé é uma base para outros dons. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, profetize na porção ou na medida da sua fé. Não vá tentar profetizar na medida da fé do outro irmão, não. Na medida da sua fé. A fé se vê e também se sente no outro. Atos 14, do 8 ao 10, diz assim: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Ele vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo, o apóstolo Paulo, falar. Quando Paulo olhou para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Paulo olhou e viu que ele tinha fé para ser curado. E em alta voz disse: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Olhos espirituais, dom de discernimento. Isso é muito importante. Aumentar a fé. Como pode aumentar a fé? Romanos 10, 17 diz: Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Lembrar que a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Mas qual a diferença? E quando eu tô lendo, não é ouvir, não, não, você está lendo. Ouvir é outra coisa. Mas possa ser que enquanto você estiver lendo, Jesus fale. Aí você vai ouvir. Aí é aquela diferença que diz, rapaz, essa palavra me saltou aos olhos e aquilo firma dentro de você. E a fé segura aquela mensagem, porque você ouviu a voz do Senhor. João 10 fala do bom pastor e ele disse: As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E tenha certeza que o Senhor fala em todo o tempo. Não só, falo todo o tempo, não é só no passado, mas hoje no presente também ele fala. Vamos falar agora de alguém que não conhecia a voz do Senhor. Atos 26, do 14 ao 18. Fala da viagem de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Ele ia de uma cidade para outra a fim de prender os discípulos, a igreja do Senhor, e matar outros. E nessa viagem aconteceu algo. Atos 26, do 14 ao 18, diz assim: Todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que dizia em aramaico. Aramaico era o idioma. Então todos caíram, mas ele ouviu, ou seja, todos não ouviram, mas ele ouviu. Uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, olha que ele não reconhecia a voz, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Olha como é forte. Ele estava perseguindo a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E Cristo disse, você está me perseguindo. Você não sabe o que você está fazendo. Você está me perseguindo. Mais à frente a gente vai falar sobre igreja, corpo de Cristo, enxertados, juntas em ligamentos, funcionando de maneira perfeita. Versículo 16. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu e a respeito do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentis. Eu o livrarei daquele povo, os quais eu o envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que eles recebam o perdão dos pecados e a herança. Imagina a coisa boa, sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, receber o perdão e receber a herança, receber perdão dos pecados e a herança de Deus, entre os que estão sendo santificados pela fé em mim. Ele fala que nos tira do nosso povo, nos capacita e nos envia de novo para os nossos amigos, para os nossos parentes. Esse é Deus. Agora Paulo reconhece a voz de Deus. Gálatas 1, do 11 ao 12. Irmãos, quero que saiba que o evangelho que por mim é anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma e nem foi me ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Eita, agora, aquele que não conhecia quem estava falando com ele, não só conhecia, mas a comunhão de ser ensinado diretamente pelo Senhor. Eu antes tinha medo de algo. Quando eu me converti e via que alguns países tinham perseguição, que tomavam a Bíblia, eu disse, meu Deus, eu tenho que me alimentar, eu tenho que memorizar muita coisa aqui, é muita coisa que eu tenho que memorizar, porque se um dia chegar no Brasil e tomar a palavra, como é que eu fico? E agora? Então eu tenho que meditar, eu tenho que memorizar essas coisas, pelo menos os princípios de uma vida e de uma comunhão com Deus. Mas como eu faço? É muita coisa. Quando eu vi que ele disse, eu não recebi de homem algum, eu recebi diretamente do Senhor. Eu vi que para Deus não há limite. Eu posso estar dentro de uma gruta, em cima do monte, embaixo de um vale, debaixo de uma árvore. Se me faltar o papel, o Senhor me enviou o Espírito Santo para me guiar em toda a verdade. Mas enquanto tem as Escrituras, é importante para mim eu meditar, não só para mim, mas para poder explicar também a outros. Vamos mais adiante. Jesus fala com um recém-convertido, chamado Ananias, e envia ele para pregar para Paulo. E Ananias fica preocupado, Senhor, ele é um perseguidor, ele já botou um bocado de gente na prisão aí, tá? O Senhor disse, eu escolhi ele, vá até ele. E os discípulos ouviam a voz do Senhor. Filipenses, a gente pode falar aqui também, Filipenses 2,13. Não é algo nosso, é algo de Deus. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Mas precisamos nos colocar na posição e dizer, eis-me aqui, Senhor.
Dar ouvido ao engano é congelar a nossa fé. E como isso acontece? João 8:44. Jesus falando com os homens de Deus naquela época, os religiosos. Jesus não veio buscar religiosos. Jesus veio buscar adoradores em espírito e em verdade. Religiosos tem em todo canto e adoradores também. Glória a Deus por isso, tem em todo local. Não chamo vocês, o convite não é para vocês se tornarem religiosos, mas adoradores, em espírito e em verdade, aonde você estiver. E Jesus falou assim, João 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Rapaz, esse cara era conhecido como homem de Deus sobre a face da terra. Jesus disse que o pai dele é o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele está sempre mentindo. Ele está sempre manipulando, criando sofisma a todo momento. Na hora do testemunho, na hora de você falar da mensagem de Deus para alguém, ele diz, pronto, já quer aparecer, já quer ser mais santo que os outros, tudo para calar a nossa boca. Pronto, já vai dizer que o testemunho foi Deus, pronto, vão acreditar demais em você. Tu não sabe que não adianta, deixa isso para lá, teu parente não vai entender nada, vai achar que tu quer ser melhor que ele. Pronto, teu amigo que não entende, que é um mundano, quer nem saber de Deus e tu vai falar agora de Deus para ele. De toda forma, ele quer calar a mensagem. Ele está sempre mentindo, ele é o pai da mentira. Nós devemos estar em comunhão com o Senhor e ver o que o Espírito Santo está nos direcionando. Já estamos concluindo a mensagem. Agora vamos falar da incredulidade dos próximos a você. Mateus 13, Mateus 13, do 53 ao 58, diz assim, tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar ao povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram, de onde vem essa sabedoria e esse poder miraculoso? Esse não é o filho do carpinteiro? Olha a visão que as pessoas tinham. O filho do carpinteiro, o cara que cresceu fazendo banquinho, cortando madeira e batendo prego. O nome da sua mãe não é Maria? E dos seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados com ele. Escandalizados na palavra de perplexo, surpresos, admirados. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e na sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Queria falar algo sobre isso. Se você se converteu há pouco tempo e as pessoas fazem chacota de você, olha quem está aí, olha quem está pregando agora. Eu lembro de você como você era. Bom, comigo não ocorreu isso, ocorreu diferente. O pessoal dizia, por que Evanilson foi seguir a Cristo? Ele nem bebia nem fumava. A mentalidade da pessoa é que só o que bebe e o que fuma, que se embriaga, que precisa de Cristo. Não, não é isso. A comunhão com o Pai é para todos. E muitos vão querer lembrar do seu passado, de coisas que você fez. Mas é importante você dizer, que bom que você lembra do que passou. Agora você precisa entender o que me tornei em Cristo Jesus. Não se entristeça com essas palavras
de desânimo que vem de alguém que é inimigo das nossas almas. Mas se alegre porque Deus mudou o teu destino e a tua história e lhe escolheu para ele. Não devemos frear a fé, mas ser instrumento na mão de Deus. Tiago 2:26. Assim como o corpo está morto sem o espírito, também a fé sem obra está morta. Então vamos seguir, né? E como a gente reconhece se é voz de Deus, que algumas vezes a gente diz, será ser voz de Deus? Será coisa da minha cabeça? É o engano do meu coração? Ou é o diabo que está falando? No início da nossa caminhada, isso fica muito misturado. Difícil é reconhecer quando é as coisas do nosso coração ou quando é o Senhor falando, porque tem muita gente que tem a fé totalmente equivocada. O Senhor fala na palavra e diz, não, mas eu não creio assim. E peraí, o Senhor coloca a fé em você, para você crer na Escritura, mas você não crê assim. Aí não, porque eu creio diferente. Aí ele crê numa coisa que é contrária à palavra. Como pode isso? Que tipo de fé é essa? Que o que está na palavra ele não acredita e o que não está na palavra, o que ele pensa é contra a palavra e é isso que ele acredita. É uma fé que de onde vem esse troço, isso não é fé. Isso é um troço de um coração totalmente atrapalhado. Porque a fé que o Senhor colocou em nós não seria contrária ao que ele nos ensinou. E quando o Senhor fala, tenha certeza que ele falará mais, que ele dará mais visão, que ele vai repetir o sonho, que ele vai concretizar, que vai servir de edificação tanto para você quanto para os irmãos. É algo diferente. O Senhor fala e quando ele fala, você escuta, parece que em todas as células do seu corpo. Eu acho que nenhum homem seria capaz de pregar no meio de uma montanha com mais de 5.000 pessoas e todo mundo ouvir. Só tinha que ter algo especial nesse falar. A fé é a sensibilidade à ação de Deus. A fé não é emoção. A emoção não produz algo duradouro. A fé é a certeza, é a convicção. Mesmo que tudo pareça contrário, ela continua acreditando. A fé não é um pensamento positivo. Um pensamento positivo se baseia nas suas ou nas nossas emoções e facilmente pode produzir decepção. Nunca case com alguém pela emoção. Você vai se prejudicar muito e em pouco tempo virá a decepção. Pensamento positivo nasce em nós. A fé tem um autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A fé nos dá uma certeza além do mundo visível. É além. A fé é uma ação do Espírito Santo naqueles que estão disponíveis a Deus. A mulher do fluxo de sangue, que passou por meio de todo mundo ali para tocar no manto do Senhor e foi curada. O cego de Jericó, que os discípulos, ele perguntava, quem passa aí? Aí o pessoal dizia, é Jesus. E ele gritando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus pergunta aos discípulos, quem está falando? Os discípulos bem bolinhos disseram, é um cego. Aí o discípulo veio de trazer o cego para Cristo. Olha o que ele diz, não atrapalhe o mestre. Ou seja, o discípulo foi uma barreira entre Cristo e aquele que precisava da cura. Que coisa absurda! Será eles que deveriam trazer o cego para a presença do Senhor. E quem disse que o cego calou a boca? Dobrou ainda a voz. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Senhor parou e disse, me traga. E perguntou a ele, o que queres? O Senhor sempre pergunta.
o que queremos, para refletirmos, é isso mesmo? Não é que ele não saiba, mas a pergunta dele nos faz refletir na atitude que vamos tomar. Ele disse, eu quero ver. O Senhor disse, veja. E assim ele viu. A fé transforma um simples ouvinte, em um filho de Deus. Um homem que lia a Bíblia como achava que era qualquer livro, a fé transforma a Bíblia como um testamento escrito pelo Pai, com heranças para você. Isso é a fé. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o justo é quem ele justificou, viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Mas até quando a gente pode crescer nessa fé? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, a ser igual na fé. A unidade da fé e ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homem perfeito na medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso pode acontecer, isso só não pode como deve acontecer e vai acontecer. Mas em que momento também será falado sobre isso? Eu queria apenas dar um testemunho de uma pessoa próxima a mim. Falo próxima porque eu conheci a família dela e conheço ela. Uma família que no meio da igreja tinha algo peculiar, algo próprio deles. Felicidade. Onde você olhasse eles, eles estavam rindo, com um sorriso aberto. Era algo contagiante, alguém que amava receber os irmãos e abraçar e estar junto. Era um diferencial dessa família. E eu estava viajando nessa época, eu recebi uma mensagem de orar por essa família. E eles estavam indo de uma cidade chamada Campina Grande, até onde eu não sei, mas se envolveram eles no acidente. E o acidente foi grave. A partir dali, começou a cobrir os irmãos em oração, a pedir ao Senhor pela vida deles. Não para salvar eles, porque eles foram salvos bem antes, mas para que eles ficassem mais tempo com a gente aqui. E a gente começou a orar. A quem eu conhecia, que tinha fé, eu comecei a enviar mensagem e a pedir para que os outros enviassem mensagens, e a gente estava numa corrente de oração por essa família. E as notícias foram piorando, piorando, até o ponto de dizer que muitos não tinham sobrevivido. Fiquei muito triste nas minhas férias com aquilo. E que uma da família tinha permanecido, mas tinha perdido o pai, a mãe e a irmã nesse acidente. Me dá até entalo na garganta sobre tal coisa. E a oração começou a mudar. Eu disse, Senhor, guarda a fé dela. Senhor, não permita ela perder a alegria, Senhor, que era algo daquela família, claro para todos. Eles viviam sempre em comunhão, eles estavam sempre juntos, eles celebravam a vida. Eu disse, Senhor, que a fé dela não seja abalada e que ela receba sempre a alegria do Senhor, que ela tenha em mente que essa vida não passa de um sonho e que a eternidade é a realidade. E que os pais dela
não morreram, mas partiram para a eternidade com o Senhor. Isso ficou muito no meu coração de orar para que ela não perdesse a alegria, porque é muito difícil, irmãos. Uma coisa é falar, uma coisa é ouvir, outra coisa é passar. E você estar dentro de uma casa, com a sua irmã, com os seus pais, sempre feliz, sempre alegre, e a partir de determinado tempo, estará só você dentro dessa casa. Não é simples. Só o Senhor para sustentar. E o Senhor sustentou. Quando eu encontrei ela, depois de tudo isso, eu acho que mesmo orando por ela, eu acho que eu tinha menos fé do que ela com relação à alegria. Ela, quando me viu, disse, Evanilson! E abraçou tanto a mim como a minha esposa com alegria. E eu disse, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter conservado isso nela. E eu louvo a Deus, porque Deus é bom. Deus é fonte de alegria. Ela pode dizer o texto que Paulo disse. Sei o que é ter família. Sei o que é estar só. Paulo falou sobre alimentos. Sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade. Mas ela pode dizer, eu sei o que é ter família e sei o que é ter só. Mas aprendi um segredo a viver feliz. Em toda e qualquer situação. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu tenho certeza que os pais dela não queriam que ela perdesse a alegria que ela tinha. Aleluia por isso. E eu queria falar um texto que muitos irmãos equivocadamente têm em seus corações. Eles, quando abraçam Cristo, eu não sei o que foi pregado para eles, para isso, eles buscam felicidade nesse mundo. Eles esquecem de muitas coisas que o Senhor disse. No mundo terás aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e o Senhor nos dá as armas para nos proteger e fala do inimigo. Mas eu queria deixar um texto com relação a isso. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, de todos os homens, somos os mais miseráveis. Somos os mais dignos de pena. Se a sua esperança é ser feliz só nesse mundo, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada da vida de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa se apossar do nosso ser, que possamos crescer em fé e em comunhão com o Senhor. E eu lhe convido a não perder nenhuma parte do montando as peças do relacionamento. De agora em diante nós vamos se aprofundar muito mais. Será a peça de número 2.1, se preparando para a vitória. Venha com a gente, ative o sino e não perca o montando as peças dos relacionamentos.